autoridade no nosso mundo, para quebrar qualquer tipo de barreira interior da nossa consciência, da nossa alma, e que em nome de Jesus a nossa consciência seja ampliada em Ti, que os nossos pensamentos possam ser convertidos em Ti, que as nossas decisões possam ser pautadas debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia na nossa vida. Encontre liberdade, Deus, no nosso meio para mudar, para mexer aquilo que precisa se mexer, que não haja nenhum tipo de resistência, mas que ao sermos confrontados pela Tua palavra, nós possamos a recebê-la e sermos transformados por ela. Eu Te louvo por cada um que está aqui hoje, Te louvo também por aqueles que não puderam estar, aqueles que não estão, e que o Senhor os abençoe da mesma forma, da mesma maneira. Que em nome de Jesus, onde estiver um grupo reunido em Teu nome, o Senhor esteja abençoando-os ao longo deste mundo. É o que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas num velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É, de fato, uma imersão para a gente ir dilacerando mesmo e também ir digerindo bem devagar aí no Novo Testamento, e provavelmente a gente vai ficar aí uns 4 ou 5 meses nesse estudo. Nós já falamos muita coisa nos primeiros encontros, mas especialmente no encontro do domingo passado, nós entramos no tema tratando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E o que ficou claro é que a proposta de Jesus quanto evangelho não é uma proposta
de uma mudança de sistema, né? Por exemplo, e aí eu falei no domingo passado, a gente faz um culto um pouquinho diferentinho, e não é isso que é a proposta de Jesus. Jesus não está querendo que nós troquemos de sistema. Ah, não, aqui a gente não tem culto, aqui o pastor vem de bermuda. Não é uma troca de sistemas, uma troca de estrutura. Jesus não estava propondo, quando ele pregava, por exemplo, dentro do judaísmo, porque Jesus estava inserido dentro da religião judaica, ele não estava propondo uma troca, ele estava propondo uma demolição completa de qualquer estrutura e de qualquer sistema. Então não é a troca, é acabar com qualquer sistema. Para isso, vale dizer que o que nós estamos fazendo aqui é extremamente ou completamente descartável para Deus. Quer dizer, o problema não é o jeito como se faz, é como se faz. Então, quer dizer, não é o que se faz, é como se faz. Então eu poderia estar aqui com colar clerical, eu poderia estar aqui de terno, de toda uma vestimenta, tá? A gente está numa catedral e não teria o menor problema, desde que o que estivesse sendo tratado, o conteúdo, a proposta fosse baseada naquilo que Jesus esperava. E o que é que Jesus esperava? Por que nenhuma estrutura e nenhum sistema cabe Deus? Por que essas coisas não funcionam mais? Quer dizer, por que tudo isso aqui a gente faz desse jeito? E fazer desse jeito não significa que nós somos melhores ou piores de outros. Não. Então, se a questão é de conteúdo, é de valores, é de significado, então quais são os significados do que Deus espera de cada um de nós? E por que é que nenhum sistema mais cabe Deus? Por que esse jeito de se fazer, Deus não fica preso e não fica limitado a isso? Uma pequena questão. Que ele disse que o reino de Deus estava onde? Em nós. Só por isso. Quer dizer, o reino de Deus, e aí Jesus em outros momentos fala claramente, Paulo vai trabalhar isso, não são coisas visíveis, não são coisas palpáveis. O reino de Deus não é algo que se possa pegar, construir e fazer e realizar como algo palpável e visível, porque o reino saiu essa é a grande revolução que Jesus propõe. O reino de Deus sai de elementos visíveis, que até então era lei de Moisés, era a fé de Abraão, era o tabernáculo, era o que mais? Eram todos os ritos da qual Deus foi se relacionando com o homem até Jesus. Eram os sacrifícios, os rituais, enfim, toda aquela questão do Antigo Testamento, as leis, tudo aquilo que Deus usava como relação com o homem, como base para essa relação, em Jesus acabou. Jesus provoca essa revolução. A partir de Jesus, ele diz: olha, o reino de Deus está em vocês, está dentro de vocês. E aí que a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque a gente fala isso desde muitos anos, a gente fala nas escolas dominical, a gente lê, só que a gente tem noção disso, será? Será que a gente reconhece e tem uma plena noção de que o reino de Deus, todo o reino de Deus, está em mim? Por que eu digo que nós não temos noção? Porque se nós tivéssemos noção, nós não faríamos muitas coisas. Nós teríamos um cuidado muito maior do que aquele que a gente tem. É isso que Paulo trata quando, olha, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por que nem tudo te convém? Porque você carrega dentro, em você, o reino de Deus. E se você carrega esse reino dentro, tem coisas diferentes, e tem que ter.
Não tem como, gente. É aquilo que eu falo e repeti domingo passado. Construir crente é fácil do lado de fora. É fácil você fazer os trejeitos, você coloca, você fala a linguagem, você chama o outro de amado. Ô amado, eu odeio quando as pessoas me chamam de amado. O amado, querido, e não sei o quê. Você vai construindo esses estilos aí. Isso é fácil. Agora, o que é o mais difícil? É você fazer a pessoa reconhecer o reino dentro de si, e mais do que isso, ter uma vida pautada nos valores do reino. Tem que mudar. Não dá para ser a mesma coisa. E isso, gente, desde coisas muito pequenas até coisas muito maiores. Por exemplo, não dá para você ser xingado e você devolver o xingamento, né? Estou falando coisa simples. Não dá para você ser fechado no trânsito e correr para fechar o cara mais na frente. Isso não é valor do reino. Não dá para você seguir. E aí que, outra vez, Paulo trabalha em outros momentos, nós não podemos ser conformados à imagem desse mundo, à semelhança desse mundo. E o que é que ele fala deste século, né? Não se conformem com este século. Conformar é tomar a forma, é igual fazer bolo. Você tem a forma do século. E qual que é a forma do século? Que aí você despeja o bolo lá, a massa do bolo, e aí o bolo vai para o forno e vai ficar na forma, vai criar o formato daquela forma. E qual que é a forma deste século? Basta assistir a novela e o final da novela. Olha o rolo que foi a novela, né? Você tinha de tudo ali. Você tinha traição, você tinha não sei o quê, você tinha troca de casais, você tinha abuso de incapaz. Abuso de incapaz. Gente, foi um caos. Aí no último dia, no último minuto, os caras tentaram colocar um amorzinho ali para dar, né? O pai ficou mais amiguinho do filho. Porque a novela inteira foi uma bagunça e uma troca. Agora, tudo aquilo que a gente viu na novela, esse abuso de incapaz, essas mentiras, traições e tal, e troca de casais, e o sexo completamente, como é que se fala, banal, né? Nas relações ali, e aquele caos completo, é o século. Não tem nada de diferente. A novela retrata a vida real. Por isso que as pessoas adoram e ficam aficionadas, porque é a vida delas que está sendo retratada, só que na Paola lá de Oliveira, lá, né? E pronto. Então o que Paulo trabalha? Ele vai na moda, galera. Mas o que o Paulo trabalha? Não se conforme com este século, mas façam o que? Renovem a mente. Por isso que ele diz renova a mente. Por quê? Porque se nós não renovarmos a nossa mente, e renovar a mente, tendo em vista os valores do reino que já estão em você, se você não renovar a sua mente vai tomar a forma deste século. Tudo que eu estou falando, gente, é coisa básica, e vocês sabem. Só que por que é importante a gente entender? Porque é aí que moram as armadilhas mesmo, espirituais. E a gente sempre tem que entender que não tem como brincar. Você pode seguir os valores deste século, ou você pode reconhecer que o reino de Deus está em você. Você vai ter acontece uma verdadeira revolução quando a sua consciência passa a entender que você carrega o reino em si. E aí, eu queria perguntar para vocês: qual é a importância disso para vocês? Quando você se enxerga e você reconhece, agora você se olhando e dizendo: espera lá, o reino de Deus está em mim. Que reino é esse? O que é esse reino? E qual é a importância disso? Não está mais nessas coisas visíveis, palpáveis, e agora é abstrato, é completamente louco, como Jesus diria no Evangelho, é para os loucos. Por quê?
Porque não dá para se pegar, não dá para se explicar. Não é mais 2 igual a 4. Não dá para você falar. É reino de Deus, é dentro, é valores, é significado. O que vocês acham? Vocês falam um pouco. Assim, muitas vezes surpreende, porque dentro desse pensamento a gente pode encontrar pessoas que na nossa concepção, na concepção da maior parte das pessoas que são evangélicas, seriam condenadas ao inferno. No entanto, eles estão praticando esse princípio de uma maneira muito mais correta do que o cristão que se avalia ali presente na igreja, ele fazendo as coisas dele dentro do limite, mas por dentro não está. Essa semana eu estava comentando com ele a respeito do trabalho com uma rapaz que é um logista, e calhou ele se mudar para um condomínio onde ele vai ter um vizinho, um pastor para conversar. Vai ser de rádio, assim, ele se prepare, entendeu? E o pastor já perguntou aqui para a religião de todos, e meio assim, ele está numa situação de questão complicada. Mas olhando ele, a disciplina que ele tem, o amor que ele tem ao próximo, o respeito que ele tem, como ele pratica a bondade com o próximo, como ele às vezes chama a atenção da gente, falando assim, e o amor pelo irmãozinho, onde está, né? A disciplina que ele tem com a adoração dele, a gente às vezes na hora de fazer uma oferta, de pensar em alguma coisa, a gente liga lá, você não vê ele poupando, ele usar a cidade para buscar o melhor. Então assim, dentro desse princípio, se a gente for olhar, a gente pode quebrar muita coisa e encontrar devoção de uma maneira muito pura em locais e em pessoas improváveis. Exatamente. Então, a questão é ver além ver além. Porque Deus, a questão de Deus, a gente tem a visão cristã que é tudo, mas ele é muito maior do que isso. Então, às vezes, a gente pode encontrar coisas e atitudes muito mais cristãs em pessoas que a gente não aplica essa denominação do que entre nós mesmos. Essa é, acho que, a grande inversão. Essa é a grande revolução. Porque uma vez que você tem algo palpável, você pode dar cara para isso. Né? Você pode fingir que ama. Você não precisa necessariamente amar. Você pode ir lá na ONG e tal. Você pode... Então, por isso que não é o que eu faço, é como eu faço. Essa é a grande inversão. Não é o que eu faço. Não é eu ter a igreja, eu ter os meios. Então, por exemplo, a gente tem um projeto na Nigéria. Não é estar lá que significa que nós somos do reino de Deus. É como a gente faz isso. Quer dizer, quais são as pessoas que estão lá? Como está o coração dessas pessoas? Como está a verdade do reino para essas pessoas? Do contrário, é um assistencialismo. Bom, bacana, ajuda muita gente, mas não é o reino. E aí que está. Por que é importante a gente entender? Porque há um outro erro também. Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente precisa entender o quê? O mundo vai piorar. O mundo vai piorar. Né? Eu lembro de muitos pastores, né, nas carreata aí, passeata para Jesus, marcha para Cristo, né? Pastores orando, né? Vamos entregar Campo Grande para Jesus, vamos tomar no Mato Grosso do Sul, vamos tomar essa cidade. Aí bota para orar para um lado, para o leste, oeste, norte e sul, porque nós vamos tomar posse, né? Vamos conquistar espiritualmente. Esquece, gente, esquece. Não vai ter isso. Daqui para frente vai piorar, não vai melhorar. Então, dentro desse cenário de piora, como é que fica o reino de Deus? Por isso que nós estamos falando dessa inversão. O que nós vamos ver daqui para frente são sinais do reino de Deus. E sinais aonde e como? Sinais como esse que eu falei da Nigéria. Vai ser um orfanatozinho, cuidando de 200 crianças, num universo de sei lá quantas mil crianças.
que estão morrendo. O Marcelo Quintela fala que quando eles andam de carro, de um ponto ao outro, eles vão recolhendo às vezes que caiba no carro. E outras, ele dá tchau sabendo que vão morrer. Sabendo que, olha, né, por exemplo, teve o caso de uma das crianças que ficou lá, que eles estavam indo e um irmãozinho mais velho carregando o outro com um facão nas costas. E ele falou: para o carro, pararam o carro, foram lá, perguntaram: irmão, mas eu não, eu estou indo matar ele. E conseguiram salvar uma criancinha pequena e outra criança de 13 anos que estava indo matar. E ele falou isso porque eu vi. E se eu não tivesse visto? Então, quer dizer, o que você vai ter daqui para frente são sinais do reino de Deus. E quem que vai levar esses sinais do reino de Deus? Quem tem o reino, quem reconhece o reino, quem alimenta esse reino dentro de si, quem carrega esses valores, quem se alimenta desses valores, quem trabalha e acredita nesse reino dentro de si, porque do contrário você não faz. Então, por exemplo, hoje mesmo, acho que o Diego falou que o Marcelo Quintela voltou para a Nigéria. O Marcelo é um cara que você fala, você conversa com ele, e nós acompanhamos essa mudança. Ele é um dentista, gente. Ele é um dentista, professor universitário, um cara comum como nós aqui, que trabalha, que tem uma infinita de atividades. Quando ele começou no Caminho da Graça, ele foi o primeiro que a gente falou, daqui de Campo Grande, o Irá lembra. A gente foi lá para Brasília, conversamos com ele, e ele estava começando, dentista, e falou: estou aqui. Você conversa com o Marcelo Quintela hoje, é outro cara. Parece que está saindo luz do rosto do cara. E o cara só fala o seguinte: eu estou tomado pelo reino. Esquece meu trabalho. Se der para trabalhar, eu trabalho. Então, quer dizer, o cara está indo para a Nigéria de novo. Aí você se pergunta: cadê os valores do século? Então, eu brinco que eu fui no encontro de Atibaia agora esse ano. E eu fui lá no encontro, como era perto de Santos, ele foi de carro. Ele foi com um carro igual o meu, bem velhinho. Bem mais velho que o meu, né? E ele tinha um carro melhor, né, antes. E eu vi ele com um carro desse, eu brinquei com ele, falei: rapaz, eu tenho um carrinho desse e tal, mas o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu ando igual. Como para mim, eu comecei para a Nigéria, eu perdi pacientes, eu perdi mais da metade do meu salário, eu e a Regiane combinando, comprando um carrinho mais barato, que a gente anda igual. Quer dizer, olha os valores do reino. Esse cara não é mais movido pelos valores deste século. São outras prioridades que não. A agenda desse cara é outra. Então, eu poderia dar outros exemplos de quem eu conheço, né? Você pega o Tiago mesmo, que veio aqui de Goiânia. Quer dizer, o cara, né, que conversou muito com Atos pela internet, é um cara que o sábado do cara é tomado para cuidar de gente. E é um cara que trabalha, que tem família. Então, enquanto, por exemplo, eu hoje estava na Marisa lá, né, tomando banho de piscina, à tarde, talvez o Tiago tinha 3, 4 irmãos aí que ele estava cuidando, que tinha que ir para frente do Skype, o cara cuida da Secretaria Nacional, o cara precisa mandar oferta lá para não sei aonde, e tal, tudo doando uma vida. Agora, é para o caminho da graça? E aí eu não vou discutir os méritos. Se for, está errado. Quer dizer, se for isso, perdeu a chance. Agora, pelo pouco que a gente conheceu o Tiago, a gente pode dizer: não, tem algo diferente no cara. A agenda desse cara é outra. As prioridades desse cara que movem ele são outras. Então, essas questões precisam estar muito claras para a gente. Por quê? Porque o mundo vai piorar. E o que nós vamos ver vai ser pipocando sinais do reino. E esses sinais vão ser vistos por pessoas que carregam o reino em si e que vão levar esse reino para lá. Agora, quem são essas pessoas? Quem carrega esse reino? Esse reino é feito de que tipo de pessoa? E aí vem o texto que a gente leu, se nós pudermos voltar lá, no Mateus capítulo 5. E aí Jesus vai tratando no Mateus capítulo 5 as características dessas pessoas. O reino é feito desse tipo de gente. Olha lá, presta bem atenção para ver se você vai se identificar ou não. Aí volta no 1 mesmo.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: aí, qual que é o cenário? Você tem um cenário que Jesus estava pregando, antes desse, no capítulo 4, Jesus está curando, libertando endemoniados, curando enfermidades, cuidando das pessoas. Como ele está curando, muita gente se aproxima, ele vai para o monte. No monte, chegam os discípulos em volta de Jesus, e Jesus resolve dar uma lição para eles. E Jesus, abrindo a sua boca, ensinando aos seus discípulos, disse, 2 pontos, isso aqui: bem-aventurados, quem, gente? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, e aí ao longo do texto, ele vai dando as características de quem é esse povo do reino, de quem carrega esse reino. E aí que há, como a Bíblia colocou, uma contradição gritante, berrante. Porque o reino é feito, como a Bíblia colocou, não do óbvio, não daquele certinho, aquele... O reino é feito do desesperado, o reino é feito do pobre de espírito. Você tem ideia do que o texto está dizendo? Essa é a grande contradição. O reino de Deus não é feito dos engomadinhos, certinhos, santos, puros, imaculados, com carinha de bom moço. Não! O reino é feito de gente pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que não tem o que oferecer. Não é o que bate no peito para dizer: não, a minha oração é mais fácil. Não, pode vir que eu abençoo. Faça uma fila, que eu sou rico de espírito. Eu tenho muito aqui de espírito, de bênçãos, está transbordando. Jesus está tratando e lembre-se, Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É aí que tem a continuação: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha só, gente, o reino é feito de... E aí tem uma frase do Ed René linda: o reino é feito de enlutados. Enlutados, gente em luto, gente... Esse é o espírito da coisa. O reino é feito de gente que chora. Não é de gente que esconde suas marcas, seus sofrimentos, suas dores, é de gente que chora. Agora, é gente que chora porque serão consolados. Não é gente que só vive na lágrima, Só que a lágrima é bem-vinda nesse reino. Olha só que contradição. Nesse reino, você não é obrigado a enxugar, a fingir que não chora, a fingir que não está chorando, a ter vergonha de chorar. Não, nesse reino você chora, porque você sabe que será consolado. Nesse reino, é o reino, aí vem a pancadinha da gente, é o reino dos mansos. É gente mansa. É gente que não carrega aquele discurso do não, eu nasci assim, eu sou de família quente, eu sou de italiano, eu tenho sangue quente, eu vou pro pau mesmo, eu sou nervoso, eu sou irritado, é o meu jeito. Não. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, olha só, os que têm fome e sede de justiça. E eu assumo que quando eu lia antigamente esse texto, eu lia de forma errada. Porque eu li o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas eu não sei se é o caso de vocês, mas você se vê nesse texto, e você se vê como um injustiçado, Tipo, olha, eu tenho fome e sede de justiça. Você se vê como que eu quero dizer? A minha visão era muito mais de um cara irritado por ser injustiçado. Tipo assim, um cara revoltado
Eu lia como um revoltado. Então isso me dava base para, sabe, não, o cara está pisando em mim, desgraçado. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, essa visão de não, Deus vai fazer minha justiça. Porque pode pisar, pode falar mal, pode, porque eu vou. E eu li esse texto, não é assim. O texto é de gente impotente. É de gente que não. Bem-aventurados os que têm fome e sede, os que carecem de justiça. E aí eu acho que a Gra vai entender melhor. É aquele que procura a defensoria pública. É aquele que não tem para onde correr. Sabe, não é o revoltado que foi atingido e agora, por conta da sua revolta, quer o revide. Não é essa fome e sede de justiça. É fome e sede de justiça. E aí você imagina a cena de quem passa fome. Sabe? Quem está com fome, quem não tem o que comer. Como é que essa pessoa fica quando você dá um prato de comida para essa pessoa? Essa pessoa ela se farta porque ela estava com fome, ela estava impotente, ela não tinha comida. Não é que foi tirada a comida dela, ela não tinha comida. Ela passou fome e agora ela vai ser farta. Então é esse o senso, é de gente que é carente de justiça. É de gente que não tem justiça alguma, que não tem defesa alguma, que não tem a quem recorrer. Essas pessoas serão fartas. Quer dizer, vai ter um banquete servindo elas, dizendo, olha, tem alguém por vocês, tem alguém para te defender, tem alguém para te fartar de justiça. Bem-aventurados, e aí eu queria usar como base, né, como versículo pilar de tudo isso, esse versículo, porque ele tem algo muito importante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no grego, no hebraico, essa palavra misericordiosos que Jesus usa, é a mesma palavra usada para ventre, de alguém que vai ter filho, de um ventre que vai favorecer a ter um filho. Então, traduzindo, é bem-aventurados os que carregam no ventre esse tipo de gente que tem fome de justiça, sabe? Esse tipo de gente que chora. Então, quer dizer, bem-aventurados os misericordiosos, os que carregam esse tipo de gente frágil, debilitada, necessitada, doente, no ventre, porque eles alcançarão misericórdia. Quer dizer, muda completamente o sentido do texto. E por que muda? Porque Jesus está explicando os elementos desse reino. Então, que tipo de pessoa está nesse reino? Primeiro, como a gente está lendo, é esse tipo de gente. Gente que sofre, gente que é injustiçada, que não tem justiça alguma, gente que é carente, gente como a gente. Agora, a grande maluquice é que nesse reino, uns cuidam dos outros. E aí, os felizes, bem-aventurados, são os que carregam no ventre esse outro tipo de gente. Gente, então quer dizer, resumindo, o reino é feito de gente que ama necessitado. Primeiro, que se enxerga necessitado. Quer dizer, o reino é feito de gente frágil, doente, sofrida, carente, enfim, necessitada primeiro. E que, diante de se enxergar necessitado, tanto é carregado como carrega no ventre o outro. Mas sabe o que é isso? Esse termo carregar, a mãe só gera outro de sua espécie. Então, a mente é perfeito. Então, e a mãe só gera a mãe dela. Ela gera quem ela tem amor.
quem ela tem amor. A quem ela tem. Exatamente. Não é perfeito. É exatamente esse o sentido. Então o reino, gente, tem que necessariamente ser feito disso. É desse amor, é desse tipo de gente, é desse tipo de relação. Continua, vamos ver. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Olha só, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Pacificadores, pacificar está relacionado aqui. A unidade, as UPPs no Rio. Unidades pacificadoras. É quem está levando a paz. Então o reino é feito de gente que carrega essa paz. Necessariamente. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem. Aí, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha só, Jesus está dando essas características. Mas assim, para a gente ir resumindo e usando como versículo pilar, né, da nossa conversa, o versículo 7, que é os misericordiosos, que tem a ver com esse ventre, a palavra que Jesus usa é isso. Esses misericordiosos são gente que tem o ventre e que carrega esse tipo de gente, como a Miriam colocou. Resumindo então, pera lá. Então se o reino não é feito de algo visível, o reino não é isso aqui. Se o reino está em mim, e o reino está no tipo de gente que é esse tipo, então qual é a relação do reino? Como é que o reino deveria funcionar? Então, por exemplo, aqui nós temos a comunidade Caminho da Graça. Como eu coloquei, não é o que, mas como. Então, pode ser um nome que a gente inventar, pode ser um formato que a gente quiser. Mas se de fato nós carregamos o reino dentro de nós, e nós somos filhos deste reino, como deveria funcionar uma comunidade assim? Então somos uma igreja. Então pera lá, se a igreja que carrega esse reino tem que ter esses elementos, então como é que deve funcionar a nossa igreja Caminho da Graça? Ou deveria funcionar? Seria mais esquisita aos olhos do possível, aos olhos de Cristo. Seria a igreja mais esquisita porque ela lidaria com os pares. Total. Quer dizer, aqui não caberia o engomadinho certinho, santinho, não cabe. Porque se de fato nós formos viver este reino aqui, então essa comunidade tem que necessariamente ser um lugar que recebe esse tipo de gente. Tem que ser os que choram, os que são perseguidos, os esquisitos. O que mais? Como que deveria ser a nossa igreja? Outra característica que a gente acha? Gente cuidando de gente. Gente cuidando de gente. O principal que é o versículo 7. Se a palavra que Jesus usa é ventre, necessariamente o ventre, como você colocou, é quem gera. E quem gera cuida, ama. Então, se esse reino é feito dessa gente, todos nós somos esse tipo de gente, é gente cuidando de gente. Então aqui não tem necessariamente um pastor cuidando de vocês. Aí é outro tipo de relação. Aí quer dizer, é gente cuidando de gente. É gente se olhando, é gente tanto sensível à necessidade do outro. Não só também daqui, né? Nesse circuito aqui. É gente cuidando de gente. Aí que eu falo, o mundo vai piorar. Então onde vai estar, o que nós vamos ter são sinais do reino. Sinais do reino onde? Lá. Aí a gente cuidando de gente, a gente lá na Nigéria cuidando de criança, é gente cuidando de muita gente das mais variáveis, variadas situações. O que mais? Como que funciona essa igreja do reino? Gente que se assume gente. Gente que se assume gente. Que é extraordinário hoje em dia, porque ninguém vai se assumir gente.
Não, está fora de moda. Como que você vai ser um líder? Se você se assumir fraco, não dá. Como que eu vou te pôr na liderança, na nossa hierarquia? Você vai ser líder de louvor se você não tiver pulso firme. Então, quer dizer, nunca vai se assumir gente. Você vai viver uma completa... um monstro. A igreja vai virar um monstro. Um monte de gente que não é, que finge ser, que esconde. Então você imagina. Eu conheço uma pessoa que se tornou líder de célula e ela não foi casada na primeira vez. Assim, da igreja, porque o casamento não é assim. Eu sei porque eu conhecia nesse tempo. E nunca comentei. Agora assim, como viver com medo de... Eu conheci. Vamos descobrir. E como é que vai ser o dia de descobrir? Eu já fui e tal. Então você imagina, mas ela acaba tendo coragem de viver isso porque a igreja alimenta essa situação. Porque você vai, todo mundo fala, não, aqui a gente, você esconde os seus erros. O que mais? Como que funcionaria essa igreja do reino? Essa nossa comunidade, se a gente se propõe a viver essa verdade? Viver para fora, não viver para si, Aí você chegou exatamente no ponto que eu queria, que é o ponto nerval de todo esse assunto. Gente, por isso que a gente foi falando isso e chegou nisso que a Bíblia falou. É gente que não vive para dentro, que vive para fora. Por quê? Porque igreja, e a igreja com I maiúsculo, como o Caio diz, esse tipo de igreja que vive esse reino, o reino de Deus é feito de gente que nunca vai caber egoísmo. Vocês perceberam que não dá para ter egoísmo dentro de um formato desse. Então, tudo que o reino nunca vai ser, e que uma igreja nunca deverá ser, igreja com I maiúsculo, é um lugar com egoísmo. Portanto, por que isso é importantíssimo a gente colocar? E mais uma vez, uma coisa que vocês estão carecas de saber. Por quê? Porque dentro do nosso discurso, da nossa pregação desse reino, nunca a gente vai poder trabalhar em benefício próprio. Então olha como vai ser ridículo eu fazer uma pregação, né, dizendo que você vai ficar rico, que o teu emprego, o teu não dá, porque isso é se fechar, porque isso é anti-reino, porque isso é anti-evangelho, porque isso é anti-proposta do reino de Deus. Porque tudo que o reino de Deus não é um círculo fechado de egoístas, de gente que só pensa e usa o evangelho em benefício próprio. Ah, não, é para mim, eu quero me alimentar, eu quero meu emprego, eu quero passar um concurso, eu quero dinheiro, eu uso Deus para isso. Deus é isso, o reino de Deus é isso. Eu quero o reino de Deus na terra para me alimentar, em meu benefício. Olha como que é patético a gente falando e como é verdade que a gente vive esse reinozinho ridículo. E olha do que o reino é feito. O reino é feito de um monte de grávidos. O reino de verdade. Então, se você se propõe, olha só o anticonvite. Se você se propõe a viver o reino de Deus, a carregar o reino de Deus em si, e a construir uma comunidade pautada com os valores do reino de Deus, se prepare para viver num lugar de gente imperfeita, se prepare para viver num lugar de gente completamente não virtuosas, de gente, de gente miserável, de gente, entre aspas, desgraçados, que não carregam, de gente deformada pela vida. Então, espere para ser traído, espere para ser maltratado, espere para ter
as imperfeições mais perfeitas do mundo. Porque você vai necessariamente se relacionar com gente assim, o tempo todo. Por isso que se propor viver isso, é um nó na sua cabeça. Então, por exemplo, hoje, nós fizemos uma reunião para tratar sobre o encontro de Bonito na Casa da Maresa. E lá no encontro, eu vi um monte de gente diferente, que por dentro, em alguns minutos, eu sou tentado a dizer, cara, como é que você é pastor disso? Entendeu? A Keila falando palavrão, brincando e zoando, outros zoavam não sei o quê, outro puxava o short do outro na piscina, outro jogava a bolinha, e eu tentando fazer uma reunião séria. E aí a Gra ainda brincou e falou assim, não aconteceu a reunião, porque a reunião eu falava e tentava falar, e o outro passava por cima, e o outro fazia uma piada, o outro brincava, e o outro, só que é disso que o reino é feito, dos malucos mesmo, de gente que, sabe aquela reuniãozinha da igreja, que você ia para uma reunião para tratar sobre o retiro, e aí ia ter um líder que ia mandar todo mundo calar a boca, e vai fazer do jeito que ele tal, e agora nós vamos orar, esqueça, gente, se eu me propus a viver, é a verdade desse reino, eu me propus essa maluquice, que nunca vai dar certo e vai dar certo, entendeu? E dá certo, vai dar certo por quê? Porque, graças a Deus, se tem uma coisa que eu, como mentor e pastor, eu assumo, é que existe amor. Pode ser uma bagunça, mas, sabe, você vê verdade nos olhos daquele. Você vê verdade nos olhos da Maresa, do Carlos, sabe, no meio da Jussara, no meio daquela bagunça, daquele caos, tem amor. E aí, é aquilo que a Miriam falou, quando tem amor, acabou, gente, acabou. Então, se eu vou ficar preocupado se o encontro não vai sair do jeito que eu planejei, porque não tocou a música na hora certa, porque enquanto eu pregava, outro conversava ali, fazia uma piada e outro ria, e aí eu vou ficar chateado. Não. Por quê? Porque nesse caos que o reino é feito, de gente que se assume, igual a Keila se assume nesse terreno. Ela se assume, ela fala, eu falo palavrão mesmo, eu falo besteira, e ela se assume, mas dentro disso, ela tanto assume isso, que quando ela fala, não soa como besteira, entendeu? O palavrão dela não é mais palavrão, não tem mais o peso de eu falar palavrão. Por quê? Porque é gente como a gente. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque se construir uma igreja pautada nesse reino é se preparar para isso, é se preparar para o inusitado, para o diferente, para o outro. Só citar um exemplo assim. Sim. Aliás, agradecer. Quando a gente estava pensando numa casa, eu sempre posso passar alguma coisa que fez. Vocês vieram oferecer ajuda, precisavam de alguma coisa aqui, sempre teve todo mundo, né? Em qual igreja das pessoas que estão indo morar juntas assim, se casar receberem esse tipo de ajuda? Eu parei para refletir. Exatamente. Então, assim, é muito, assim, vale muito mais, assim, a pessoa, o que está sendo feito, e assim, isso aí, a hora que eu li assim, eu falei, nossa, muito isso, porque em qual outro momento, em qual outro tipo de pensamento, de grupo, a gente receberia esse tipo de... Poderia até receber, mas assim, né? Vamos ajudar a irmã, mas a irmã, vamos ver se a irmã fica firme na igreja. Vamos ver se a irmã corresponde àquilo que a gente está... Vamos ver se a irmã se faz honesta. Se faz honesta, agora a irmã vai casar, viu, irmã? A irmã, né? Quer dizer, já vem com o golpe do lado, quer dizer, aí, quer dizer, deixa de ser verdade. Ou verdade, ou você tem ou não tem. Então, quer dizer, essa é a proposta de comunidade. Então, por isso que eu quero deixar esse versículo para nós. É feito dessa troca. Ali imagine grávidos, sendo paridos e cuidados, e cuidando também. Então, bem-aventurados os misericordiosos, os que carregam o ventre em si, para cuidar, para gerar,
para amar. Por quê? Porque eles também serão cuidados, amados, geridos, enfim, eles também alcançarão. Geridos, eu falei. Gerados, amém? Então, que nós lembremos disso e domingo que vem a gente vai continuar nessa mensagem do Reino de Deus. Mas leve isso para casa, reflita. E eu queria só passar uma música. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. De galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos vindos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.